Os ventos da mudança sopram, e não é uma brisa qualquer, mas um furacão que a própria Bíblia previu. Há milênios, profetas e apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, descreveram com uma clareza assustadora os dias finais da humanidade. E o mais chocante, estamos vivendo esses dias. Cada linha, cada palavra da Escritura se desenrola diante dos nossos olhos, confirmando uma verdade inegável. A Bíblia disse que isso aconteceria antes do fim. E se você sente uma urgência, uma curiosidade, um desejo ardente de entender o que está acontecendo e o que virá, então você está no lugar certo. Este é o canal Liama de La Fé, e aqui desvendamos as profecias que estão moldando o nosso presente. Já se inscreveu? Se ainda não, toque no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum alerta espiritual que pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. Hoje vamos mergulhar em 3 sinais chocantes, 3 pilares proféticos que, segundo a Bíblia, seriam evidentes marcadores do tempo do fim. Não são teorias da conspiração ou especulações vazias. São fatos, eventos documentados que ecoam as palavras de Jesus, de Daniel e de João. Prepare-se, porque o que você vai ver e ouvir não apenas confirmará a veracidade das Escrituras, mas também acenderá um fogo de urgência em seu espírito. O primeiro sinal chocante que a Bíblia disse que aconteceria antes do fim se manifesta em um fenômeno global que poucos ousam nomear, mas que todos sentem: a ascensão de um engano espiritual sem precedentes. Jesus, em Mateus 24:4, alertou seus discípulos: "Vede que ninguém vos engane." E em seguida, no versículo 5, ele complementa: "Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Este não é um erro isolado, mas uma onda massiva de falsas doutrinas, de cristos que não são Cristo, de ensinamentos que se desviam da verdade pura da palavra. Pense nas últimas décadas. Quantas novas igrejas surgiram com discursos que parecem piedosos, mas que, ao serem comparados com as Escrituras, se revelam vazios, ou pior, distorcidos. Quantos líderes religiosos se ergueram prometendo prosperidade imediata, curas milagrosas sem arrependimento, ou um evangelho que ignora o sacrifício de Jesus e a necessidade da santificação? Este engano não é apenas sobre seitas explícitas. Ele se infiltra em denominações tradicionais, sutilmente corroendo a fé genuína. Vamos analisar o contexto. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:3-4, nos deu uma visão ainda mais clara. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essa imagem é poderosa e perturbadora. Pessoas com comichão nos ouvidos, uma metáfora para aqueles que buscam mensagens que massageiam o ego, que validam seus desejos carnais, que prometem uma vida sem cruz e sem renúncia. Eles não querem ouvir sobre pecado, arrependimento, juízo ou a soberania de Deus. Querem uma espiritualidade customizada, um Deus que se encaixe em suas conveniências. E a profecia se cumpre, pois esses doutores são profusão, oferecendo um evangelho diluído, uma fé sem compromisso, uma espiritualidade sem profundidade. Vemos isso em movimentos que exaltam o homem, que minimizam o pecado, que transformam a fé em uma ferramenta para obter bens materiais, esquecendo-se da verdadeira riqueza espiritual em a busca desenfreada por sensações, por experiências místicas sem base bíblica, por revelações novas que contradizem a palavra. Tudo isso faz parte desse engano massivo. O que antes era um desvio isolado, hoje é uma correnteza que arrasta multidões. A autenticidade da fé é questionada, a autoridade da Bíblia é relativizada e o próprio caráter de Deus é distorcido para se ajustar aos caprichos humanos.
É um cenário que Jesus e os apóstolos previram com detalhes impressionantes. A Bíblia disse que a proliferação de engano espiritual seria um dos sinais mais evidentes da proximidade do fim, e estamos vivenciando isso em sua plenitude. O segundo sinal chocante, indiscutivelmente profetizado para os últimos dias, é o aumento exponencial da maldade e da frieza no coração humano. Em Mateus 24:12, Jesus declara: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esta é uma profecia que nos atinge diretamente, pois testemunhamos diariamente a escalada da violência, da crueldade e da indiferença. Não é apenas a criminalidade que cresce, mas uma profunda desumanização, uma perda da empatia e da compaixão que são essenciais para a convivência humana. Pense nas notícias que nos bombardeiam: guerras brutais, terrorismo indiscriminado, genocídios, crimes hediondos cometidos com uma frieza que desafia a compreensão. Crianças abusadas, idosos abandonados, famílias desintegradas pela violência doméstica. Não são incidentes isolados, mas um padrão crescente. A iniquidade, o pecado sem freios, está se multiplicando de tal forma que o amor, a própria essência da vida e do relacionamento com Deus, está esfriando. As pessoas se tornam insensíveis ao sofrimento alheio, egoístas, focadas apenas em seus próprios interesses, mesmo que isso signifique pisotear o próximo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, oferece uma descrição ainda mais detalhada dos homens nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esta lista é um retrato assustador da sociedade moderna. Amantes de si mesmos, o narcisismo desenfreado que vemos nas redes sociais e na cultura do eu. Avarentos, a busca insaciável por dinheiro e bens materiais, a qualquer custo. Sem afeto natural, a quebra dos laços familiares, a ausência de compaixão até mesmo entre parentes. Cruéis, a banalização da violência, a insensibilidade diante da dor alheia, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, a priorização do prazer e da satisfação pessoal acima de qualquer valor espiritual ou moral. A Bíblia disse que essa seria a marca dos últimos dias, e não podemos negar que estamos imersos nessa realidade. A frieza espiritual se manifesta na indiferença à palavra de Deus, na aversão aos valores cristãos, na perseguição àqueles que ousam viver uma vida de retidão. O que antes era considerado abominável, hoje é normalizado, e o que antes era sagrado, hoje é ridicularizado. A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor não são apenas conceitos teológicos, são realidades palpáveis que nos cercam, confirmando que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E chegamos ao terceiro sinal chocante, um dos mais intrigantes e controversos, mas que a Bíblia descreve com uma precisão que desafia o tempo: o surgimento e a consolidação de um sistema global de controle e vigilância. João, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17, nos apresenta uma visão impressionante e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por séculos, esta passagem foi vista como uma metáfora distante,
algo inimaginável para a tecnologia da época. Como seria possível controlar a compra e venda de cada indivíduo? Como um sinal poderia ser universalmente imposto? Mas olhemos para o nosso mundo de hoje. A tecnologia avançou a passos largos, e o que antes parecia ficção científica, agora é uma realidade em desenvolvimento. A digitalização do dinheiro, a biometria, os sistemas de reconhecimento facial, a inteligência artificial, a capacidade de rastrear cada transação, cada movimento, cada interação de... Não estamos falando de teorias da conspiração, mas de sistemas que já existem e estão sendo implementados em escala global. Vamos contextualizar isso. A pandemia recente, por exemplo, acelerou a adoção de tecnologias de identificação digital e passaportes sanitários. Embora apresentados como medidas de saúde pública, eles demonstraram a capacidade de um sistema global de monitorar e restringir o acesso a serviços e bens essenciais com base em um status individual. Governos e corporações têm acesso a uma quantidade sem precedentes de dados sobre cada um de nós. A ideia de uma sociedade sem dinheiro físico, onde todas as transações são digitais e rastreáveis, está se tornando uma realidade em muitos países. Imagine um cenário onde a sua capacidade de comprar alimentos, pagar contas ou até mesmo viajar dependa de um sistema centralizado que exige uma forma de identificação digital ou biológica. A Bíblia disse que isso aconteceria antes do fim, e a tecnologia atual não apenas torna isso possível, mas já está pavimentando o caminho. O controle não precisa ser um microchip implantado hoje para ser um sinal. Pode ser um sistema de identidade digital que se torne obrigatório para todas as interações financeiras e sociais. A imposição de um padrão único para participar da economia global, onde a conformidade é essencial para a sobrevivência, ecoa diretamente a profecia de João. A interconexão global, a dependência tecnológica e a capacidade de vigilância em massa são elementos que juntos desenham um quadro assustadoramente semelhante à visão apocalíptica. Não é sobre o que a tecnologia pode fazer, mas o que ela já está fazendo e para onde ela está nos levando. A profecia de um sistema global de controle, onde a liberdade econômica e social é condicionada por um sinal ou identificação, não é mais um mistério distante, mas uma realidade que se materializa diante dos nossos olhos. A Bíblia disse que isso aconteceria e estamos testemunhando o seu cumprimento em tempo real. Esses três sinais, o engano espiritual massivo, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, e o avanço de um sistema global de controle, não são eventos isolados. Eles se entrelaçam, se reforçam e apontam para uma única direção: o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. O que Jesus, Daniel e João viram em visões milenares, nós estamos presenciando em nosso cotidiano. É um despertar, um alerta urgente para a humanidade. A Bíblia não é um livro de contos antigos, mas um mapa profético preciso para o nosso tempo. Não podemos ignorar esses sinais. Eles não são apenas notícias que vemos nos telejornais ou debates na internet. São manifestações do plano divino se desenrolando, convidando-nos à reflexão, à vigilância e à ação. A urgência espiritual que muitos sentem não é vã. É o Espírito Santo nos impulsionando a buscar a verdade, a nos aprofundar nas Escrituras e a nos preparar. O que fazer diante de tudo isso? Primeiro, examine as Escrituras. Não confie apenas no que ouve, mas investigue por si mesmo. A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa luz em meio à escuridão e ao engano. Segundo, fortaleça sua fé. Tempos de apostasia e frieza, é crucial que o nosso amor por Deus e pelo próximo não esfrie. Mantenha-se firme nos princípios de Cristo, buscando santidade e comunhão com Ele. Terceiro, seja vigilante.
Esteja atento aos sinais, discernindo os tempos e compartilhando a esperança que você encontrou em Jesus. Não se deixe levar pelas falsas promessas ou pelos medos paralisantes. A Bíblia nos dá clareza e nos aponta para a única esperança verdadeira. Os dias estão se cumprindo. As profecias estão se desdobrando. A Bíblia disse que isso aconteceria antes do fim, e o fim de uma era está se revelando diante dos nossos olhos. Mas o fim não é o fim da esperança, e sim o início de uma nova realidade para aqueles que estão em... A pergunta que fica é: você está pronto? Você está preparado para o que virá? Se este vídeo tocou seu coração, se ele acendeu em você o desejo de entender mais sobre as profecias bíblicas e os sinais dos tempos, então você precisa se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Liama de La Fé agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com todos que você ama. É hora de despertar, de se informar e de se preparar. A verdade está na palavra e estamos aqui para desvendá-la juntos. O futuro não é incerto para quem conhece as profecias. Venha conosco nesta jornada de fé e entendimento. Que Deus te abençoe poderosamente. O que vemos hoje não é acidental, mas parte de um plano milenar que se desenrola com precisão impressionante. Consideremos, por exemplo, o aumento exponencial da tecnologia. Há poucas décadas, a ideia de um sistema global de identificação ou de transações financeiras completamente digitais parecia ficção científica. Hoje, estamos à beira de uma sociedade sem dinheiro físico, onde a rastreabilidade e o controle são tecnicamente viáveis em uma escala sem precedentes. As Escrituras, há milênios, já apontavam para um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica. Apocalipse 13, 16, 17. Não estamos sugerindo uma interpretação literalista e simplista, mas sim um convite a refletir sobre a convergência dos avanços tecnológicos com as profecias. A capacidade de monitorar e controlar a vida de bilhões de pessoas através de plataformas digitais é uma realidade que a Bíblia antecipou e que nos convida a ponderar sobre as implicações éticas, sociais e, acima de tudo, espirituais. Além disso, a polarização social e política que testemunhamos globalmente é um sintoma alarmante. A Bíblia fala de tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1, onde a maldade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Vemos a verdade sendo relativizada, a moralidade sendo redefinida e a fé cristã sendo cada vez mais marginalizada e até mesmo ridicularizada. Não se trata de uma queixa política ou de uma crítica social vazia, mas de um reconhecimento de que os valores que outrora sustentavam a sociedade estão se desintegrando. Essa desintegração não é apenas um fenômeno cultural, é um reflexo da batalha espiritual que se intensifica. O inimigo de nossas almas busca semear discórdia, engano e desespero, afastando as pessoas da única fonte de esperança e paz. A própria natureza, com seus eventos climáticos extremos e catástrofes em série, também ecoa as advertências bíblicas. Jesus falou de terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Mateus 24:7, como sinais do fim. Não estamos aqui para culpar a natureza ou entrar em debates científicos complexos, mas para reconhecer que esses eventos, em sua frequência e intensidade crescentes, servem como lembretes contundentes da fragilidade da vida e da necessidade de nos voltarmos para o Criador. Eles nos lembram que não temos controle sobre tudo e que a nossa verdadeira segurança não pode ser encontrada em riquezas terrenas ou em avanços tecnológicos, mas sim na rocha eterna. Diante de tudo isso, a mensagem não é de pânico, mas de propósito. A vigilância não é um convite ao medo, mas à sabedoria. O preparo não é para o desespero, mas para a glória.
A Bíblia nos assegura que, embora esses tempos sejam desafiadores, o plano de Deus está em pleno controle. Ele não foi pego de surpresa. Cada sinal, cada cumprimento profético é uma confirmação da sua palavra e um lembrete de que Ele é fiel. Qual é então a nossa responsabilidade individual e coletiva? Primeiramente, aprofunde-se na oração. A oração é a nossa linha direta com o Pai, a fonte de força, discernimento e paz em meio à tempestade. Não se contente com orações superficiais, mas busque uma comunhão íntima e constante com Deus. Segundo, uma vida de santidade. Em um mundo que abraça o pecado e a imoralidade, somos chamados a ser luz, a viver de forma que reflita a pureza e o caráter de Cristo. Isso não é fácil, mas é essencial. Terceiro, evangelize. O tempo é curto e a mensagem do Evangelho é a única esperança verdadeira para a humanidade. Não guarde essa esperança para si mesmo. Compartilhe-a com ousadia e amor. Fale sobre Jesus, sobre o seu sacrifício na cruz, sobre a sua ressurreição e sobre a promessa da sua volta. A Igreja de Cristo, neste tempo, não pode ser complacente. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos enquanto o mundo ao nosso redor se desintegra. Somos chamados a ser agentes de transformação, a proclamar a verdade, a viver o amor e a apontar para a esperança que transcende todas as circunstâncias. A apostasia e a frieza espiritual que se espalham em muitos lugares não devem nos desanimar, mas nos impulsionar a sermos ainda mais zelosos e fervorosos. Muitos se perguntam, mas como posso saber se estou realmente preparado? A resposta está na sua relação com Jesus Cristo. Você o aceitou como seu Senhor e Salvador? Você o segue de todo o coração? Você busca viver de acordo com a sua palavra? Se a sua resposta for sim, então você já deu o passo mais importante. A preparação é um processo contínuo de crescimento na fé, de arrependimento e de entrega. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. A direção do seu coração e da sua vida. É crucial entender que o fim não é uma catástrofe aleatória, mas a consumação do plano de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, não é um fim assustador, mas a gloriosa expectativa do encontro com o noivo. A nossa esperança não está em evitar o que virá, mas em estar prontos para quando ele vier. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, despertem. Olhem ao redor com olhos espirituais, leiam as Escrituras com um coração sedento, orem com fervor. Compartilhem a verdade com amor. Estamos vivendo em tempos proféticos e a responsabilidade que temos é imensa. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da esperança que temos em Jesus. Que Deus nos encontre vigilantes, firmes na fé e cheios do seu Espírito. É agora. A verdade está na palavra, e o tempo do cumprimento é iminente. Que a graça de Deus nos fortaleça e nos capacite para tudo o que virá.